precisando de ajuda. Então, louvado seja Deus por isso, tá certo? É, a gente vai ter um momento de reflexão agora e eu espero que de alguma forma essa reflexão abençoe a sua vida, a nossa vida, né, aqui, já que estamos buscando em oração ouvir a palavra de Deus. Não sei se você tem uma Bíblia aí na sua mão, mas se você tiver, abra a Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Nós vamos ler ali um versículo do capítulo 2. Eu não sei se eu estou falando muito baixinho, mas é porque eu tenho dois filhos pequenos, eles estão dormindo ainda. E aí eu estou sendo bem discreto, estou conversando com vocês aqui da cozinha. E a gente mora em apartamento, é tudo muito perto, né? Então, estou falando baixinho para eles não acordarem ali, tá? Mas espero que todo mundo esteja ouvindo. Mas dá para ouvir legal, pastor. Ai, que bom, coisa boa. Pelo que eu entendi aqui, tem muita gente que não mora aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem alguns que moram fora. Talvez eu tenha entendido errado. Tem Goiânia, tem São Paulo. Hoje é só, mas tem pessoal aí de Bagé, tem pessoal de Santo Antônio da Tá, Patrulha, diversas cidades aí. tá certo. Eu sou um pernambucano aqui no meio dos gaúchos, né? Eu sou lá de Pernambuco e moro aqui no Rio Grande do Sul há 9 anos, vai fazer 10 anos já. É, e tenho a oportunidade, né, de conhecer essa terra, viver aqui em um lugar abençoado, um lugar muito próspero. E tem sido uma bênção para nossa família, né? Viver essa temporada aqui. É bom estar com vocês. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler ali um trecho, mas antes a gente vai fazer mais uma breve oração para que Deus nos dê entendimento da sua palavra, tá bom? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, estamos em tuas mãos, sob teus cuidados. Já oramos aqui pelas pessoas que foram atingidas com essas chuvas e enchentes, é uma situação difícil e cremos que mesmo no meio desse caos, desse estado duro, triste, o Senhor mantém o controle sobre tudo e tu também cumpre teus propósitos estranhos, misteriosos, mas sempre propósitos bem intencionados. E é isso que pedimos, Senhor. Tu abençoe mais uma vez essas pessoas, que tu use quem o Senhor quiser, nos use para ajudá-los. E pedimos que nessa hora que vamos fazer uma breve reflexão na tua palavra, pedimos que tu nos dê entendimento dela, tu nos ensine a experimentarmos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu imagino, minha gente, que vocês conhecem a famosa história onde o rei Nabucodonosor, ele teve vários sonhos e por causa desses sonhos que ele não se lembrava, ele ficou muito perturbado. A Daniel capítulo 2 narra que essa perturbação que atingiu o rei, que tirou o sono dele, despertou muita preocupação nele. E essa preocupação se devia ao fato de que na época dele, pelo menos dentro da cultura dele, acreditava-se que quando alguém tinha sonhos, principalmente pessoas importantes como o rei, tinha sonhos e não se lembrava dos sonhos, é porque os deuses estavam tentando comunicar algo para eles e comunicar algo no sentido de demonstrar sua insatisfação. Então o rei ficou preocupado, porque ele teve sonhos, não se lembrava dos sonhos e obviamente não podia entender o significado daquilo. E a Bíblia informa que ele consultou, chamou todas as pessoas responsáveis de seu reino para ajudá-lo, e naquele diálogo que ele teve com aqueles sábios, encantadores, os sábios solicitaram que o rei lhes dissesse o sonho e eles poderiam dar a interpretação. O rei começou a se enfurecer com a tentativa dos sábios de ouvir o sonho, visto que o rei não sabia que sonho era.
Então, diz a Bíblia que ele anunciou um decreto onde todos os sábios da Babilônia seriam mortos por causa da incompetência deles, pelo menos dentro do ponto de vista do rei. Nós conhecemos a história porque Daniel, o homem de Deus, junto com seus amigos, faziam parte desse grupo. Não sabemos os motivos pelos quais eles não foram consultados, os motivos pelos quais eles não estavam presentes nessa reunião, mas a Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto, ele procurou um responsável, que é chamado de Arioque, o guarda real, e ele fez uma solicitação para conversar com o rei. E depois que Daniel conversou com o rei, pedindo talvez permissão para avaliar a situação e depois, quem sabe, trazer a interpretação para o rei, conforme ele havia solicitado, para todos os sábios, Daniel capítulo 2, que é o texto da reflexão de hoje aqui, nesse momento que a gente tem, Daniel capítulo 2, versículo 17 até o versículo 21, a gente vai ler. Se você tiver uma Bíblia, você pode ler comigo aí. Diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19 diz: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder, ele muda o tempo, estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E ele conclui sua oração de gratidão dizendo: Senhor, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. Me deste sabedoria e poder, e me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse é o texto da reflexão de hoje, assim, que eu quero trazer para vocês aqui, nesse momento. Nabucodonosor, ele passou uma noite, ou algumas noites, talvez, muito parecida com o que pessoas têm enfrentado hoje. E às vezes também nós passamos por noites assim. Noites em que a angústia, a ansiedade, a preocupação, ela rouba, assalta o sono, e as pessoas não conseguem estar em paz. Alguns irmãos aí nos pedidos de oração comentaram, eu não lembro quem foi, dizendo: puxa, eu sinto até vergonha de estar aqui bem, enquanto eu sei que tem um monte de gente que não está conseguindo dormir direito, talvez pelo desconforto, talvez pela preocupação sobre o que vai ser do amanhã. E Nabucodonosor passou uma noite ou noites, né, assim, dessa forma. Só que essa angústia e preocupação dele transbordou para outras pessoas quando os sábios da Babilônia foram contactados e ameaçados caso não tivessem resposta para aquilo que o rei havia solicitado. Então o rei estava angustiado e a sua angústia transbordou para outras pessoas que com certeza não dormiram bem quando ficaram sabendo da ameaça do rei e estavam preocupados com o amanhã, se realmente o rei iria mandar matar todo mundo ou se eles teriam a oportunidade de viver dias melhores. Quando Daniel ficou sabendo disso, é possível que ele tenha ficado angustiado não só por ele, mas também pelos demais sábios da Babilônia, ainda que aparentemente eles não tivessem um bom relacionamento, pois a Bíblia dá a entender que esses sábios tinham inveja de Daniel e seus amigos. Mas o ponto em questão aqui é que quando Daniel fica sabendo de alguém que está angustiado e ameaçou a ele e outras pessoas, Daniel faz exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Exatamente isso. Seria exagero dizer que Daniel e seus amigos faziam parte da AMM, porque nem moto havia na época dele, né? Mas ele faz exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Ele se reúne com seus amigos e eles começam a orar. Eles sabem que alguém está sendo afetado pelo caos, pela preocupação, pelo medo, pela incerteza, e eles se reúnem para orar. Então, a oração de Daniel e de seus amigos, no capítulo 2 de seu livro,
ela produziu efeitos assim muito significativos, porque essa reunião de oração, essa intenção de se reunir para buscar a Deus, ela produziu efeitos porque foi capaz de transformar a preocupação de algumas pessoas em paz. Essa oração, ela produziu uma transformação do caos para a ordem, da angústia para, de certa forma, a tranquilidade. Eu posso até dizer que a oração de Daniel e seus amigos teve um efeito de mudar a circunstância de morte para a vida, porque foi por causa da oração deles, dessa reunião de oração, da intenção deles de buscar aquilo que era necessário, que os sábios da Babilônia tiveram a oportunidade de continuar vivos, por causa da resposta que foi dada para Daniel e seus amigos em face da intenção deles de buscar a Deus em oração. A oração de Daniel e seus amigos teve um efeito tão duradouro que não somente trouxe paz e vida para as pessoas que viviam na sua época, como também para eles, seus amigos, mas também trouxe uma visão de perspectiva melhor em relação ao futuro, porque, como vocês sabem, Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua que tinha vários metais, e essa estátua, com esses metais, simbolizava a história de grandes reinos que surgiriam, e no final da visão e na interpretação que Daniel deu para o rei, viria o reino de Deus, que se firmaria para todo sempre. Então, a visão que Daniel teve, a resposta que ele teve às suas orações com seus amigos, num grupo de oração, trouxe paz para quem estava angustiado, trouxe vida para quem estava com risco de morte, trouxe a expectativa de que o futuro seria bem melhor do que se imaginava, não por causa do ser humano, mas por causa do que Deus faria. E tudo isso, toda essa cena, toda essa situação, que foi resposta de oração a Daniel e seus amigos, produziu efeitos e produz efeitos até hoje para aqueles que creem na palavra de Deus, porque aquilo que Deus deu para Daniel após uma reunião de oração traz, né, segurança de que Deus está no controle da história, de todas as coisas, e obviamente está no controle de reinos, impérios, ele põe rei, tira rei, ele muda as estações, os tempos. Se esse Deus está no controle dessas coisas, é óbvio que ele também está no controle da nossa vida, e não é diferente em relação ao que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. A oração de Daniel e de seus amigos teve o poder de salvar vidas. Teve o poder de salvar vidas. E eu gostaria de incentivar vocês a entenderem, a confiarem de que essa lição principal desse texto precisa precisa impulsionar a gente a não desistir desse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui. E a principal lição é: orações podem salvar vidas. Ações podem salvar vidas. Porque quando a gente não consegue fazer algo para mudar a circunstância da vida de alguém que está trágica, que está ameaçada, que está correndo riscos, uma reunião de oração que parece ser algo inútil para muitos, essa reunião de oração, ela pode mudar o rumo da vida de muita gente. Orações podem salvar vidas. E quando eu falo que podem salvar vidas, não é apenas em relação à eternidade, mas orações podem mudar circunstâncias antes mesmo da volta de Jesus. O curioso é que a reunião de oração que Daniel e seus amigos fizeram, elas foi uma reunião bem focada. Porque veja o que o texto diz assim, ó, Daniel capítulo 2, versículo 18, diz assim, que eles se reuniram para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E no final do texto que nós lemos,
Daniel reconhece e diz a Deus assim, ó, Senhor, te dou graças porque tu me fez saber aquilo que te pedimos. Olha só que interessante. Orações salvam vidas, só que Daniel se reúne com seus amigos e eles oram por algo claramente específico. Claramente específico. Eles se reúnem com um propósito. Nós estamos aqui para orar, para pedir que Deus nos dê entendimento, nos dê o conhecimento do que o rei pediu. Orações salvam vidas, mas principalmente orações que têm clareza, especificidade, orações que estão focadas em pedir exatamente o que é necessário. E aí eu finalizo a reflexão, talvez ampliando aqui um ponto importante a respeito da oração. Nós temos a tendência de orar por muitas coisas, e às vezes nós caímos na armadilha de fazer orações por assuntos muito gerais. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. É quando nós, por exemplo, pedimos perdão por pecados, mas a gente pede perdão por pecados de maneira geral, sem citar esses pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados, mas quais? A gente nem reflete sobre isso às vezes. A gente só pede perdão pelos pecados no geral. Não é que a gente não deva orar por coisas gerais, de maneira ampla, mas é que quanto mais específico for o pedido de oração, mais o nosso coração está dentro desse negócio. É como se fosse assim, Senhor, abençoa todos os enfermos. É importante orar por todos os enfermos. Mas o nosso coração está, quando a gente ora por um enfermo específico, por dois ou por três, porque a gente sente empatia exatamente pela dureza, pela necessidade, pela angústia daquela pessoa que a gente conhece, que o nosso coração está ali com ela. Nós podemos e devemos orar no geral, mas Daniel nos ensina que essas orações que salvam vidas, que podem mudar o rumo das coisas, que podem trazer expectativa em relação ao amanhã, que podem inspirar a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas, que podem mudar o rumo das vidas, essas orações precisam ser específicas. Porque orações específicas, por casos claros, em especial, elas têm o nosso coração. Nós mergulhamos nessas orações. Não são orações onde a gente fala com a boca, mas o nosso coração está distante disso. Quando a gente ora especificamente por algo, é porque isso realmente está no nosso ser e a gente consegue transbordar com intensidade, fervor, aquilo que nos impulsiona a estar diante de Deus. Então Daniel nos ensina que precisamos orar, que as orações têm efeitos, mas precisamos aprender a orar por coisas específicas. Porque exatamente são orações por coisas específicas que Deus ouve, responde, e incrivelmente são essas orações por coisas específicas que nos dão a oportunidade de notar e perceber quando Deus responde ou não nossas orações. Quando nós oramos por alguém que está doente e Deus opera, a gente vai saber se isso aconteceu ou não, porque estávamos orando por aquele doente. Quando nós oramos por todos os doentes, a gente não tem como nem saber se Deus respondeu, porque a gente está orando por todo mundo. Veja, as duas coisas são importantes. Orar no geral e orar por coisas específicas. Jesus ensinou a gente a orar por coisas gerais também. Mas Daniel nos lembra de que orar por coisas claramente específicas aprofunda a nossa experiência de oração. Aprofunda a nossa experiência de oração. E, curiosamente, as pessoas que tiveram grandes experiências de oração na Bíblia foram pessoas que oraram por coisas específicas. Senhor, eu quero que tu opere nisso aqui. Senhor, eu quero que tu me dê discernimento nesse ponto. Eu quero que tu me use dessa forma. Eu quero exatamente isso aqui, Senhor. Eu quero ver a tua mão agindo nisso aqui. É quando nós oramos para que Deus nos transforme. E ao invés de pedir só para que Deus nos faça pessoas melhores, nós começamos a orar com uma reflexão profunda acerca do nosso caráter, da nossa personalidade. E a gente começa a pedir coisas específicas da operação de Deus. Senhor, não só me transforma, mas tira esse egoísmo que está em mim. Tira essa arrogância que está em mim. Somos específicos.
Então hoje, eu quero incentivar vocês a não desistirem desse grupo de oração, porque as orações podem mudar o rumo realmente da vida das pessoas. Mas quando vocês se reunirem nos momentos privados de oração, ou quer seja públicos, lembrem-se de se concentrar em coisas específicas da oração, porque é isso que vai mover a gente a experimentar profundamente o agir de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que seja lamentável que muitas pessoas estejam passando por momentos tão difíceis, as orações do povo de Deus não serão em vão. Deus está agindo, inclusive agindo através de nós. E eu espero que, pela graça de Deus, Ele cumpra seus propósitos na vida dessas pessoas, Ele escute nossas orações e nós tenhamos a alegria de fazer como Daniel, de render graças, porque Deus nos deu exatamente aquilo que nós pedimos. Que Deus abençoe vocês, que Ele nos dê um sábado para a sua glória, um sábado que a gente possa desfrutar, abençoar vidas, comungar com Deus, transbordar sua graça, seu amor, que as pessoas se sintam realmente confortadas pelo trabalho que nós podemos fazer em prol delas, e que essa vida de oração, esse encontro de oração nos impulsione a, a ver o agir de Deus no dia de hoje, tá certo? Que Deus abençoe vocês, vamos orar juntos, eu não sei se sou eu que devo orar, se tem outra pessoa que vai orar, enfim, mas que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos porque tu ouve nossas orações. E todos nós estamos na escola da comunhão. O Senhor nos chamou para experimentarmos a ti no mundo em que vivemos. Tem tanta gente que está como rei, que perdeu a paz, que está angustiado em relação ao amanhã, preocupado, talvez sofrendo e se perguntando se o Senhor está irado com ele ou com ela. Ó Deus, levanta homens de Deus, mulheres de Deus, para que te busquem e que em oração possam ver os efeitos do teu poder, salvando vidas, restaurando a visão que está maculada por causa do sofrimento que há no mundo, a visão a respeito de ti. Traz segurança para os corações, a segurança de que o Senhor está no controle, ó Deus. Ensina-nos a orar por coisas específicas, por casos especiais, para vermos o teu agir na vida dessas pessoas nestas circunstâncias. Não temos como orar por todos. Por isso oramos de maneira geral, pedindo que tua bênção alcance todos. Mas queremos ser instrumentos em tuas mãos para abençoar vidas em especial que vamos ver hoje, que vamos contactar hoje, ou que vamos orar hoje por essas pessoas. Mantenha esse grupo, para que através desse grupo de oração e de obras, de ações, o Senhor cumpra teus propósitos como fizeste com Daniel e seus amigos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha gente, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tá? Que Deus continue usando vocês, tá bom?